Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar a professora Iodeli. Olá, professora Iodeli, tudo bem? Olá, professora Josi, para todo mundo que está escutando e está vendo. Seja bem-vinda. Conte a sua história. Quem é a professora Iodeli? Eu sempre vejo algumas colegas dizendo que sempre quiseram ser professora, davam aula no quintal. A minha história é um pouco diferente, assim. Eu sempre quis ser veterinária. E eu fui seguir esse caminho e cheguei até o final. Então, eu sou uma professora que me descobri professora numa outra profissão. Eu, no meio do curso, então, eu ingressei no curso de medicina veterinária e no meio do curso eu tive uma parada por conta de um projeto de extensão que levava crianças, que levava animais para a creche da universidade. E aí eu me deparei com o ambiente da creche. Eu falei, gente, esse lugar é muito maravilhoso, né? E as crianças, a gente levava galinha, a gente levava porco, a gente levava cachorro. E isso foi para mim, assim, me deparar com esse universo infantil. Também tive a oportunidade de, num projeto de extensão no curso de veterinária, dar aula para jovens em situação de vulnerabilidade que iam para o hospital veterinário e faziam estágio. E aprendiam a ser auxiliares de veterinário, né? E aí, dar aula, para mim, foi um grande encontro, estar com aqueles jovens e com aquelas jovens. E aí, nesse meio desse processo, eu lembro que eu falei para minha mãe, eu vou desistir do curso, eu não quero ser veterinária, eu não quero fazer coisas que veterinários fazem, eu quero ser professora. Minha mãe falou, olha, você está no 4º ano, só falta mais um ano, termina a sua faculdade, depois você faz o que você quiser. E assim foi, né? Eu terminei o curso de veterinária e fui querendo me aproximar da área de saúde pública, que é uma área que eu poderia atrelar saúde e educação. E assim eu fiz. Fui para o mestrado de saúde pública na USP e trabalhei com projetos de extensão na área da saúde. O quanto eles impactavam as estudantes e os estudantes. E aí fui me encantando por tudo isso e nesse meio tempo conheci uma colega que disse, olha, existe um espaço com uma escola experimental numa área rural e eles estão procurando professoras. Eu disse, mas eu não sou professora, né? Ela, não, você é professora, é a sua cara. E eu fui para essa escola experimental. Na verdade, era um projeto social, ficava numa fazenda de produtos orgânicos e lá existe uma escola de educação infantil e um projeto de contraturno para jovens e crianças mais velhas. E lá eu fiquei durante um tempo e chegou um dado momento em que o projeto precisava, eu trabalhava nos dois, né? De manhã na educação infantil e à tarde no projeto do contraturno, e chegou o momento que eu precisava escolher entre esses dois. E eu escolhi a educação infantil. Só que antes disso, quando eu fui trabalhar nessa fazenda, eu sabia que eu não era professora. Para você estar com crianças pequenas, você precisa estudar, precisa ser pedagoga. E eu fui fazer a pedagogia noturna. Então, eu trabalhava o dia inteiro e fazia a pedagogia noturna. E aí eu escolho, de fato, ficar na educação infantil e vou trabalhando e estudando, que para mim foi um privilégio. Eu tinha muitas colegas que trabalhavam em loja de roupa ou em loja de cosméticos e não tinham essa experiência de estar com as crianças. E eu estava com as crianças num outro ambiente. Não era um ambiente de uma escola, dentro de uma sala de aula, era uma escola. Mas as crianças ficavam muito mais fora, na natureza, faziam suas descobertas muito mais fora do que dentro dos espaços. Então, era algo muito diferente. Então, lá eu pude me informar, eu pude fazer cursos, eu pude estar em formações, e com a minha formação inicial na pedagogia. Essa escola fecha, eu termino o curso de pedagogia e vou trabalhar numa ONG, com crianças mais velhas. Vou trabalhar com educação ambiental nessa ONG, Não era a minha especialidade, mas, enfim, eu fui criando com aquelas crianças o que a gente ia entender por educação ambiental. Vamos visitar lixão, vamos visitar áreas preservadas da cidade, era a cidade de Tirapina, próxima a São Carlos. Depois disso, esse projeto finaliza e eu vou trabalhar na educação infantil numa escola particular. E uma escola da área urbana particular, completamente diferente de tudo aquilo que eu estava vivendo. Foi uma experiência muito boa também. Muitas pessoas me questionavam, Josi, nossa, mas você vai trabalhar naquela escola tradicional? E eu tenho um lema, Josi, eu vou trabalhar onde tem gente que quer aprender, onde tem crianças. Eu não escolho os meus alunos, não escolho as crianças quais eu quero trabalhar. Não trabalho na área rural porque eu vou aonde tem pessoas que querem aprender, é isso. E eu fui,
E foi uma ótima experiência de equilibrar esse dito tradicional e o não tradicional. Mas o que é o tradicional, né? O que é uma professora tradicional? O que é uma metodologia? O quanto que a professora pode ali, né, criar a sua própria metodologia com as crianças. Isso para mim foi um grande aprendizado. Fiquei um tempo na educação infantil e aí fui colocada no ensino fundamental, o que para mim também foi uma ótima descoberta, porque também escutei, nossa, mas você é professora de educação infantil, você não vai dar certo no fundamental. Eu digo, olha, eu tenho que ir aonde tem gente que quer aprender. E foi uma ótima descoberta. Assim, a questão da linguagem e da leitura, ver uma criança aprender a ler é algo que eu acho que toda professora deveria ter essa experiência, de ver a criança ler assim, por exemplo, vou ler o que está escrito ali. Todos. A criança faz assim, e os olhos brilham, e algo se acende dentro dela. Então é isso, é o aprender. E o aprender não existe o aprender, eu sou autodidata, eu aprendo sozinho. Você aprendeu porque alguém escreveu um livro, porque alguém se dispôs a colocar um material didático, ninguém aprende sozinho, né? Bom, eu acho que essa é mais ou menos a minha história, é se descobrir professora num processo. O meu pai é professor, e aí também tem essa história, meu pai é professor de português, a minha mãe é enfermeira, mas também é professora, porque a minha mãe há muitos anos, deu aula de primeiros socorros, até hoje ela ainda dá. Então eu sou de uma família, de um núcleo familiar pequeno, de professores, né, e professoras. Então eu acho que esses dias eu estava até lembrando que meu pai vinha uns livros didáticos, velhos, né, da escola, e eu brincava de corrigir. Estava corrigindo livros didáticos. Livro que já tinha resposta, né? Enfim. Mas já tinha isso, né? É mais ou menos essa história de uma veterinária que se torna professora. Que bom que você está aqui no canal Professor Conte a Sua História para assistir mais um vídeo. Aproveita, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito, inscreva-se e fique à vontade para curtir. Então, Ailton, eu sei que você gosta de trabalhar com projetos. Antes nós estávamos conversando e você falou sobre o projeto Literatura Negra na Primeira Infância. Você pode falar sobre esse projeto, por favor? Posso. Esse projeto foi um projeto maravilhoso e ele acabou se tornando parte da minha dissertação de mestrado. Esse projeto ele foi feito em meio à pandemia e eu, assim como você, Josi, sou uma pessoa muito inquieta. Eu quero fazer e eu vou fazer. E eu acordo, sim, assim como você, no meio da noite escrevo. Tipo, vem, né, as coisas. E aí, tudo se fechou na pandemia e eu vi, olha, as crianças estão sem escola, as crianças estão sem estímulo, o que será que vai acontecer, tal. E aí eu tenho um amigo também, que é uma pessoa muito inquieta, que está à frente de uma ONG nessa cidade de Tirapina, e falou, olha, eu vi um edital que abriu de uma instituição e eles vão patrocinar um projeto. O dinheiro não é muito, mas a gente vai fazer alguma coisa. Eu escrevi o projeto e nós fomos um dos selecionados. E qual foi o objetivo desse projeto? Levar para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias uma literatura infantil de qualidade com personagens negros. Como que a gente fez isso? A gente precisava eu sozinha não ia dar conta de atingir todas essas famílias. Então, a gente chamou o único projeto institucional que estava acontecendo na cidade, que era o programa Criança Feliz. Que é um programa de visitação de crianças de 0 a 6 anos, na verdade, de 0 a 3 anos. As visitadoras vão na casa e orientam as famílias com estímulos cognitivos, enfim. Por que não nos aliarmos a eles e elas? Foi isso que aconteceu. Então, no primeiro momento, a gente fez um convite para o coordenador, para as visitadoras. No segundo momento, a gente fez uma formação de 2 encontros, falando sobre como abordar a literatura, como fazer a mediação da literatura com as crianças pequenas. E aí, a gente organizou conjuntamente esse projeto. Quais eram as famílias que a gente ia atender, como ia atender, e nesse meio tempo, com o dinheiro do projeto, a gente comprou livros infantis, eu fiz a curadoria desses livros, e para finalizar era a ação, de fato. Então as visitadoras ficaram 3 semanas indo na casa das famílias, levando uma sacolinha com 3 exemplares de livros. Na semana seguinte se trocavam esses livros. As crianças da casa escolhiam um para ela ler, para ela fazer a mediação.
E aquela sacolinha ficava uma semana. E aí o irmão mais velho lia, a mãe lia, a avó lia, o pai lia, o tio lia para as crianças. As crianças liam para eles, né? Porque as crianças têm os seus modos de ler, mesmo não sendo alfabetizadas. E esse é um projeto que eu tenho muito orgulho de falar que ele foi feito a muitas mãos. Esse não é um projeto só meu. Esse é um projeto muito articulado. E depois desse projeto, o acervo do projeto, parte dele, foi para a ONG, que fez todos esses contatos com essas famílias, com o programa Criança Feliz, então esse acervo está lá. E o outro acervo foi para a universidade. Na universidade, que é o UFSCar, existe o Laboratório de Práticas em Educação das Relações Étnico-Raciais. E esse laboratório, um dos focos do laboratório é trabalhar a formação de professores. Então, a partir desses livros, eu ofertei uma aula numa disciplina para falar sobre a literatura infantil e as personagens negras. Isso vem sendo ofertado ao longo dos anos. Então, esse acervo está lá, a gente leva para a sala de aula para os futuros pedagogos e pedagogas, eles manuseiam, a gente faz trabalhos. Então, por exemplo, recentemente eu entrei com essa mesma aula numa disciplina de estágio de educação infantil, com esses livros e outros, né, que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Então, já está existindo um processo contínuo com esses livros. Então, esse projeto do Literatura Negra e Primeira Infância, ele se desdobrou para aquela comunidade, ele se desdobrou para os estudantes e as estudantes da UFSCar, ele se desdobrou para mim, porque eu pude analisar esses livros na minha pesquisa de mestrado. Então, eu acho que ele é um projeto completo, né, que ali toca crianças, toca famílias, professores, professoras, profissionais da infância. Então, a gente considera os visitadores e as visitadoras profissionais da infância, que precisam ser capacitados, que precisam ser olhados. Você sabe mais ou menos quantas famílias foram beneficiadas com esse projeto? Olha, em torno de 30 famílias, porque a gente também incluiu as famílias dos visitadores e das visitadoras. Então, todos eles tinham criança pequena em casa. Então, eles também fizeram parte desse processo, eles também levaram o livro para suas casas. 30 famílias. Foi o que a gente conseguiu. Assim, a minha vontade era, vamos fazer 100 famílias, 500 famílias, mas num primeiro momento a gente conseguiu impactar aí 30 famílias. Já é um número bastante elevado, né? Se for pensar, e cada família, a gente deu preferência para as famílias que tinham mais de duas crianças, né? 2 crianças pequenas, e às vezes uma família tinha 4 crianças. Tinha crianças mais velhas, então tinha essas crianças que liam para as crianças pequenas, né? Nossa, escola pública, nós sabemos que a maioria das crianças que frequenta, elas não têm livros em casa, só tem acesso na escola. Então é um projeto importante. E aí me veio essa questão, gente, porque no primeiro momento eu queria dar os livros, mas aí eu lembro que tinha o edital contava com uma mentoria, e aí o mentor disse, você acha que se você tiver mais livros, esses livros circulares, não é melhor do que dar somente o livro? Aí eu pensei, falei, não, de fato, né, eu acho que pode fomentar mais coisas, a gente pode ter um acervo maior, e foi isso que aconteceu. Eu observo que no início do ano, as crianças da educação infantil, elas rasgam livros porque elas não são acostumadas a ter o acesso. E com o passar do tempo, que nós vamos ofertando o manuseio, a leitura, mesmo que ela não saiba ler, ela faz a leitura das imagens. E chega no final do ano, essas crianças já manuseiam o livro normal, não rasga mais. Então é uma evolução muito grande. Aprender a estar com o livro, também o livro não serve só para aprender a ler, né? Você precisa saber como que você manuseia. Às vezes é um livro maior, menor, como você passa a página. E eles aprendem muito nos vendo, lendo, né? Então é normal. Às vezes os professores falam, não leva o livro porque rasga. Não deixa as crianças manusearem. E o livro vai rasgar mesmo. O livro é um produto perecível dentro da escola. É importante que a gente tenha livros para que as crianças manuseiem. Que a gente não os tenha dentro de estante. Não pode colocar a mão, né? Isso é aprendido. O quanto que eu coloco de força para virar a página. Se eu, né? Às vezes eu vejo crianças que pegam essas molhas, né? Ele reproduz isso porque ele vem em casa, né? Então, o livro é um objeto também de aprendizado para além da linguagem, da linguagem imagética e da linguagem escrita.
Isso mesmo, e tudo começa na educação infantil. Leitura todos os dias, não só feita pelo professor, mas também no manuseio com as crianças. Eu faço leitura todos os dias. É tanto que o horário da leitura, as crianças já sabem. Pro, você não vai ler hoje? E as leituras que eu faço com as crianças, pode ser na sala, pode ser no solário, pode ser no parque, em todos os espaços. Ele não precisa ser só na sala de aula. Ele pode ser em qualquer espaço. E é um marcador do tempo, né? Então eu sei, então, por exemplo, às vezes a professora gosta de ler toda hora da entrada. Isso para as crianças é um marcador de tempo. Depois da entrada vai vir o parque ou vai vir o lanche, não sei. Então a leitura diária marca o tempo, né? Então eu acho, e ler todo dia, que não, é um hábito que a gente ensinando. E nessa leitura diária, eu acho que isso acontece com você, as crianças gostam que a gente repita as histórias. Imagina se você não repete a história, né? E é importante que a gente repita essas histórias, né? Porque eles vão ali, sabe, vivendo outras coisas enquanto você está lendo. Tem uma história, Josi, que é muito interessante. Quando eu trabalhava na área rural, tinha uma menina que ela gostava muito da Chapeuzinho Vermelho. Só que quando chegava o momento em que a história dizia assim, aí a menina, Chapeuzinho Vermelho, pergunta, nossa, lobo, que dentes grandes, afiados você tem? E o lobo diz, né, é pra te comer. Nesse momento ela saía de perto, ela falava, não. Aí eu espera um pouquinho. Aí ela saía, ela falou, olha, pode contar o final, mas eu não quero escutar. Isso foi durante um certo tempo. Um dia, no momento livre, em que eu dispunha os livros, né, num tapete, as crianças pegavam, ela me pediu, ela falou, você conta a história da Chapeuzinho? Eu falei, conto, claro que eu... E aí, fui contando, e cheguei nesse momento, nessa frase. Aí eu disse, eu posso continuar? Ela falou, hoje eu estou preparada. Veja só, uma criança de 4 anos dizer, hoje eu estou preparada. Chapeuzinho, não, vovó, que dentes grandes e afiados você tem para te comer. E ela viveu aquele medo no local e ela estava preparada. E toda a repetição que eu vinha fazendo ia sendo uma preparação para ela viver aquele medo dentro do espaço seguro. Aquilo foi muito bonito para mim, assim, porque ela me trouxe e disse, conte, agora eu estou preparada. Então essa é uma dimensão da literatura, e da literatura feita de uma outra maneira. Na leitura diária, ela conheceu a história. Nas outras leituras que eu repeti, ela conheceu essa história. E ela viu que para ela, naquele momento, ela tinha que se afastar. E eu respeitei isso. Não é que todo mundo tem que ficar lá parado. Ela tinha medo. E um momento, ela disse, agora pode ler. Muito bonito isso, né? Eu acho que foi feita uma preparação durante todo esse tempo, ela se preparou, né? É lindo. A educação infantil é um lugar de pura poesia, assim, né? E que você aprende muito, e eu acho que as crianças ensinam muito a gente a respeitá-las. A criança não tem que aceitar tudo de goela abaixo, assim. A gente aprende a olhar muito para esse ser humano, sabe? Olha, essa história não dá, ó. Olha, hoje eu não tô legal. Você vai aprendendo a respeitar. Então, aquele choro, às vezes as professoras, mas tá chorando, para de chorar, aquele choro diz algo. E aquele choro não é para te atingir. Aquela criança tá te dizendo algo, aquela criança que te pede o colo, ela tá dizendo algo com aquele pedido de colo. Então, é você aí aumentando. Eu acho que quem passa pela educação infantil aumenta muito a sensibilidade do olhar. E desse olhar não só com os olhos, mas dos sentidos, né? Aumenta essa sensibilidade. Isso é verdade. A educação infantil, ela ensina o professor aprende a não só saber o que é falado, e sim fazer uma leitura daquilo que não é falado. A criança, um choro, cada choro é uma necessidade, os movimentos, a criança de um movimento ela faz. Então, a educação infantil é um aprendizado, eu não tenho nem palavras para falar o aprendizado que é na educação infantil. Agora, prosseguindo, eu gostaria de saber de você, se você fosse escolher uma profissão hoje, você seria professora? Sim, eu seria professora. Se você me perguntasse 500 vezes, eu seria professora. É muito bom ser professora. Ganhar pouco, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ver esse ser humano se descobrindo a si mesmo, nos seus olhos. Você vê isso, e você dá vazão para isso. E ser professora, não só ser professora de criança, né? Eu acho que ser professora de adultos, de jovens, assim, a minha experiência, assim, como monitora ou
acompanhando disciplina no ensino superior. É muito delicioso. Você vê aquelas jovens falando, eu levei o livro no estágio, eu li, eu fiz uma atividade, as crianças me abraçaram, tem um aluno que me deu uma florzinha, nossa, o aluno aprendeu. Isso é muito gratificante, isso é muito, não só gratifica, mas isso alimenta, para que a gente consiga ir enfrentando os obstáculos, que eles existem em todas as profissões, né? Mas na nossa, existem obstáculos muito internos, assim, sabe? Existe uma demanda muito grande emocional em ser professora, porque você está ali muito ligada em tudo, não só no que está sendo dito, você está ligada no que você está vendo, como essa criança está se movimentando corporalmente. Quando você dá aula para jovens e adultos, você percebe que você está falando alguma coisa e o jovem faz uma cara de recusa, ou às vezes chora quando você conta alguma coisa, assim, você fica muito... Isso demanda muita energia, muito do nosso emocional. Mas, ao mesmo tempo, a gente é alimentado o tempo com as descobertas, assim, de cada criança, de cada jovem, de cada... Então, eu seria professora 1000 vezes, Josi. Sim. Agora, para que de fato aconteça uma educação, o que deveria mudar na educação hoje? Josi, como a gente havia conversado antes, eu acho que existe a necessidade de um investimento. Esse investimento financeiro? Sim, financeiro. Existe a necessidade de um investimento humano. Aquele professor e aquela professora tem que querer. Ele tem que querer estar naquele lugar. E ele tem que querer se formar naquele lugar. E eu não digo só de fazer curso, eu digo de trabalhar o seu próprio autoconhecimento. Então, eu acho que hoje, para que a educação melhore cada vez mais, precisa existir investimento de ambas as partes. Investimento, governo, Estado, dos professores, da direção, das famílias, dos próprios estudantes, mas o investimento de querer saber, de querer conhecer, de querer aprender. E eu acho que isso para todas as tem que existir investimento. Querer, nós temos que dedicar algo de nós para a educação. Eu dedico o meu tempo, eu dedico o meu estudo, eu dedico o meu fazer, eu dedico a minha arte. Então, por exemplo, pode ter uma pessoa na comunidade que toca violão. Quero dedicar, sabe? Pode ser uma pessoa que faça crochê. Olha, eu quero dedicar o meu tempo a ensinar crochê. Para professoras que seja, no momento de reunião. Vamos conversar e vamos fazer crochê, né? Então, eu acho que a palavra... É que essa palavra é um pouco financeira, mas talvez eu colocaria intencionalidade. Querer, né? Com todos os seus valores. Sabe, Ayodele, o que eu penso, assim, sobre a educação? Tudo mudou. Tudo evoluiu e a sala de aula continua como antes, só que os estudantes do século XX era de uma forma, o estudante do século XXI é de outra, e a sala de aula continua lá arcaica, sem mudança nenhuma. E a gente continua falando sala de aula, sendo que, como você disse, a gente pode contar história, ler livros em vários espaços. A gente pode sair da escola. O ambiente urbano e rural pode ser a nossa sala de aula. Então, a partir do momento que eu vejo uma carreirinha de formiguinhas, ali está a sua aula, ali está a sala. Eu acho que essa é a maior tecnologia. Às vezes, tem escolas sem a lousa, eletrônica e tal, mas não tem essa tecnologia da interação. O professor não sabe quem é aquela criança. O professor nunca viu a mãe daquela criança. Então, pode ter a lousa tecnológica, mas eu não sei quem é aquele ser que está ali comigo. Eu não sei, eu não quero saber, né? Que é isso que eu falo da intenção. Eu quero saber quem é. Tem uma história muito linda também, que isso foi lá na área, essa área rural e também me rendeu. Essa relação das famílias, principalmente na educação infantil, ela tem que ser muito próxima. Muito. E às vezes ela é muito conflituosa, né? Então a professora fala, porque veio aquela mãe de shortinhos e barriga de fora, ela não trabalha. O filho dela não precisa ficar o dia inteiro aqui, né? Julgamentos em cima de julgamentos. Você deve saber muito. E aí eu lembro que houve um evento de uma família que não vinha com a agenda da criança na mochila. E aí isso já virou julgamento, onde já se viu, mas são pessoas que não se organizam. E aí vem uma questão de classe, né, Josi? Que isso aí também é outra coisa que a gente precisa falar. Mas eles não se organizam, família desestruturada.
Eu falei, gente, eu acho que a gente tem que ter um outro olhar. Não precisa perguntar por que a agenda não traz. Eu já escrevi na agenda para ela, que ela não traz a agenda, que ela não respondeu. Eu falei, olha, fazer o seguinte, eu vou conversar com a sua família. Vocês me dão um aval? Posso? Posso. Eram grupos misturados, né? Então, todo mundo era professora de todo mundo. Liguei para essa mãe, falei, olha, mãe, eu posso ir te fazer uma visita? Ai, claro, professora, pode vir. Marquei o dia e fui. Fui tratada como uma verdadeira rainha. Mesa de bolo, salgado, e aí a boa educação, né? Educação familiar minha, cheguei, minha casa limpíssima, tirei o sapato e deixei para fora. Ela, não precisa. Eu falei, precisa. Todo mundo dentro da casa estava sem sapato. E eu já li. Tomamos um café, conversamos. Ela me contou a história de como ela veio da Bahia para o interior de São Paulo, mostrou o quarto das crianças e tal. E aí eu falei, olha, nós estamos com um problema, a gente precisa muito se comunicar pela agenda e a agenda não está indo. Ai, eu sei o que é. É que a minha filha gosta muito de brincar de escolinha. Ela pega a agenda e depois ninguém acha. Eu falei, vamos fazer um combinado? Eu vou dar um caderno para ela de presente, para ela brincar de escolinha. E você fala que a agenda dela fica na mochila. Pode ser? Não, tá ótimo. Josi, um caderno, uma conversa, uma tarde agradável, uma agenda na mochila. E o problema foi resolvido. E eu suspendi o julgamento. Aí aquela mãe, essa estrutura. Existia uma estrutura outra naquela família, que não é igual a minha, que não é igual a sua. Eu simples ali era um caderno, que não tinha um caderno nessa família. A menina deu um caderno e ficou brincando de escolinha. E a agenda voltou para a mochila. Bom, uma simples conversa, uma visita, resolveu o que estava causando um transtorno, que na educação infantil, a agenda é um documento, né? Mas, por exemplo, isso não é um valor para todo mundo. E a gente não pode querer dizer, colocar a goela abaixo. Aí agenda. Isso é um valor na minha família. E às vezes, pelo fato da escola oferecer agenda, não quer dizer que isso tem que ser assim. Mostra para ela que isso é importante. E pergunta por que acontece com essa agenda. Essa agenda é um caderninho, é a relação dessa criança com a escola. É o que vai da escola e ela brinca de escolinha com a agenda. Olha que coisa mais bonita. E tá resolvida. Ela ganhou um caderno. Ficou super feliz com o caderno, entendeu? E disse que ela usava agenda para tudo. E aí a mãe frequentava a igreja evangélica e a agenda funcionava até como Bíblia. Ela colocava a mão em cima dessa agenda. Era um livro, né? Era um livro para ela. Um livro importante. E aí ela ganhou um caderno só dela. E tudo foi resolvido. Com muito amor, com muito diálogo, com muita paciência. Mas com muito investimento, como eu disse, em querer resolver essa questão da melhor maneira para todo mundo. Não só para a escola, porque a escola fica num lugar assim, resolva o meu problema. E a família, você conhece essa família? Não conheço, não quero conhecer. Que difícil. Isso é verdade. A agenda pode ser importante para a escola, mas para a família, que a criança não tem outro recurso, só tinha aquela agendinha, era com aquilo que ela usava. Muito interessante essa história e essa conversa, né? Porque você foi lá saber o motivo, não ficou fazendo julgamentos, né? Agora, quais são os seus maiores desafios? São tantos, assim. Um dos desafios, e que eu tenho estudado muito sobre isso, é de fato colocar a educação das relações étnico-raciais em prática em todas as escolas e tornar isso um valor e não uma obrigação, e não, tá chegando o 20 de novembro, eu faço qualquer coisinha. Eu acho que isso é um grande desafio para a educação no Brasil hoje. Assim, os professores e professoras ver como é importante se educar para as relações étnico-raciais. Assim, ver e poder produzir coisas para além da superficialidade, sabe? Eu vou pintar a historinha X. Eu vou fazer um chocalho. Eu vou contar a história do indígena. Não, acho que a gente precisa dar um passo a mais, à frente. Só que não dá para eu e você darmos esse passo juntas e todo um grupo de professores e professoras ficar atrás. Gestores e gestoras não acreditarem que isso é um valor, que a gente precisa fazer isso. E fazer isso não só nos conteúdos, nas relações. Repensar, como é que eu trato uma criança que vem de uma comunidade indígena para uma escola? Como eu me relaciono com essa família que tem sua cultura, que tem sua história, que tem seus hábitos alimentares? Como eu me relaciono? Eu digo, você está nessa história e você
você se vira aqui? Como é que eu faço esse para fora de olhar para essa pessoa, com toda a história que ela tem, né? Como é que eu olho para uma criança negra? Como é que eu percebo as diferenças que eu faço entre uma criança negra e uma criança branca? Não é a coisa mais confortável de ver, mas a gente precisa ver. Hoje, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Outro desafio é a inclusão de crianças com necessidades especiais. Esse é um grande desafio. Como que nós, professoras, conseguimos de fato fazer essa inclusão? E não uma coisa assim, bota essa criança ali, a criança está no espaço, mas é como se ela não tivesse. Você ignora esse ser. Então, eu acho que educação das relações étnico-raciais e inclusão são os maiores desafios, sim. E talvez um pouco profissionais que não gostam do que fazem, que não querem estar ali. Isso também é um desafio que, digamos que dá uma atrapalhada no caminho, viu? Dá uma atrapalhada, mas a gente também não pode culpar os professores e as professoras não. Qual é o seu maior sonho? Ou se você já realizou todos? Jesus, eu tenho tantos sonhos, eu tenho vontade de fazer uma biblioteca gigante, circulante. Eu tenho vontade de viajar pelo Brasil, conhecer todas as escolas do Brasil. Nossa, eu tenho tantos sonhos assim. Mas eu acho que o meu maior sonho é que cada criança, cada jovem, cada adulto tenha a possibilidade de ser olhado dentro do ambiente escolar, assim. Eu acho que é um sonho para além da minha pessoa, assim, que consigam olhar a potência dessa pessoa, sabe, no ambiente escolar, e que essa pessoa seja, olha como você faz isso, ou como você é bom nisso, sabe? Talvez esse seja o meu maior sonho. Para finalizar, você pode deixar uma mensagem para as pessoas que irão assistir, professores, coordenadores, diretores, estudantes, crianças e toda a comunidade escolar? A primeira coisa é sejam felizes, tenham alegria. E aí eu queria terminar dizendo que meu nome quer dizer alegria que vem para casa. Eu acho que a alegria é algo que nos movimenta muito. E a alegria, ela tem que ser vivida assim, que nem nós duas aqui nesse momento, conjuntamente. Eu acho que o que eu deixaria para as pessoas é vivam a alegria de forma coletiva. Eu acho que a alegria muda muito. Não essa alegria vazia, mas essa alegria de olhar para as coisas. Nossa, olha, nós estamos aqui. Olha, conhecer a Josi, eu estou conversando com a Josi. Isso é um momento de alegria. Eu aprendi muitas coisas com você agora, Josi. Você aqui, a gente, sabe, eu aqui numa cidade, você em outra, virtualmente. Olha o que proporcionou a internet, as tecnologias, mas também essa tecnologia humana, de se escutar, de estar junto. Então, estejam juntos, se escutem e vivam essa alegria. Contatos. Olha, contatos. Vocês podem me seguir nas redes sociais, o @AiodeliFloriano no Instagram, no Facebook, Aiodeli Floriano Sul. Muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la. Nossa, nós conversamos o tempo inteiro, mas no início éramos para ter falado de onde você é. É verdade. Eu não falei. Eu atualmente moro em São Carlos, no interior de São Paulo. São Carlos é uma cidade que fica aqui próximo a Ribeirão Preto, né? Então, eu sou professora aqui em São Carlos, da rede particular. Atualmente, eu estou doutoranda aqui na Universidade Federal de São Carlos também, desenvolvendo projeto de doutorado. Continuo na linha da literatura infantil e das personagens negras. E aí é um projeto que eu já estou pensando em articular, né, o que as crianças estão pensando desses livros, o que as famílias estão pensando e os professores e professoras. Então vai ser um projeto bem interessante. E aí eu espero voltar aqui para contar o que aconteceu nesse projeto. Né? Com certeza, já está convidada. E já aceitei, porque aqui é assim, eu já convido e já aceito. Quero agradecer todas as pessoas que nos assistiram, que nos escutaram, porque às vezes a gente, né, tá lá no YouTube, mas tá lavando uma louça, tá dobrando uma roupa. Agradeço e espero que vocês carreguem e espalhem essa alegria de viver. E Josi, olha, um beijo para você, foi um prazer, viu? Prazer foi todo meu. Muito obrigada. Gratidão, na verdade. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.